Agradecemos de coração por estar assistindo a mais uma mensagem da série Cuidar e Acolher, refletindo o amor de Cristo. Por isso, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Gálatas 6, versículo 10. Você já parou para pensar no poder do acolhimento? Neste versículo, somos claramente chamados a fazer o bem a todos, com um carinho especial para aqueles da família da fé. Nesta nova série, queremos convidar você a refletir conosco sobre o amor de Cristo e a importância de cuidarmos uns dos outros. Antes de começar o vídeo, que tal ligar para um irmão ou um amigo, convidá-lo a assistir a esta mensagem e lembrar o quanto ele é importante para você e principalmente para Deus? Que bom, meus irmãos, nós queremos convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo a Éfeso. Vários irmãos estão conosco aqui também através da transmissão. Você que está conosco pela primeira vez, ou está nos acompanhando na transmissão pela primeira vez, eu preciso só te explicar uma coisa. Como igreja, nós acreditamos na metodologia de pregação expositiva das Escrituras. Então a gente pega um livro da Bíblia e durante alguns domingos a gente fica neste livro extraindo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E nós já estamos há 7 domingos, a gente fecha agora no mês de março, nós temos de maneira mais exaustiva mergulhado na carta de Paulo a Éfeso, até porque o nosso tema esse ano é maturidade. E a ênfase de Paulo, quando ele escreve a igreja em Éfeso, era que esta igreja pudesse de fato ser uma igreja madura, uma igreja que pudesse crescer em Cristo Jesus, conhecer a maturidade. E nós estamos nessa jornada de crescimento, nessa jornada de maturidade. Com a igreja completando 3 anos, Deus tem falado muito ao nosso coração que é hora de nós mudarmos de nível naquilo que é a nossa relação com o Senhor, a nossa relação da busca do Senhor, da intimidade com o Senhor, na nossa relação de crescimento, irmão Hamilton, com o Senhor. E durante algumas semanas então, nós começamos e estamos mergulhando. Pastor, eu não assisti, não pude participar das outras mensagens, eu perdi uma ou outra. Vai lá na Hope TV, no nosso canal do YouTube, você vai ver uma playlist lá chamada Maturidade. Já tem 7 mensagens lá, se eu não me engano. Desde a primeira ministrada pelo pastor William, naquela nossa introdução ao tema. Depois nós começamos falando sobre a sabedoria do Espírito Santo, que é a primeira oração de Paulo, quando ele ora pela igreja. Ele pede à igreja que possa conhecer e vivenciar a sabedoria vinda do alto. Depois nós falamos sobre aonde a igreja deve ser edificada em Cristo, uma igreja edificada em Cristo. Aí a gente parou para aprender sobre esse valor da edificação em Cristo, e aí nós vimos que o fundamento da igreja é Cristo Jesus, edificada em Cristo. E na última semana nós aprendemos, nas 2 últimas mensagens, nós aprendemos sobre onde estão as nossas raízes, enraizados em Cristo. E aí nós falamos sobre a poda, nós falamos sobre raízes. Não sei se os irmãos lembram daquela imagem bonita que nós colocamos aqui, onde nós aprendemos que as raízes de uma árvore, muitas vezes, ela pode chegar até 6 vezes maior do que o tamanho da copa. E aí nós aprendemos durante 2 semanas que há muito mais em nós que ninguém conhece do que aquilo que nós apresentamos. E aí, irmão Benhur, nós aprendemos, Isaac, que tem raízes na nossa vida, irmão Geraldo, que precisam de poda. E a poda dói. Durante estas semanas, nós paramos para ler Éfeso, nós ouvimos Éfeso, e na última semana nós tivemos uma experiência como igreja, talvez única para muitos. Quem copiou pelo menos um versículo aí essa semana no caderno de Éfeso, levanta a mão. Olha aí, ó, que maravilha, que grupo bom. Se você não copiou, eu queria desafiar você esta semana. Pastor, não terminei. Começa então
nós estamos tentando copiar pelo menos todo o livro de Éfeso. Essa é a nossa primeira experiência. Depois, como igreja, nós vamos dividir juntos e vamos copiar todo o Novo Testamento, e depois nós vamos copiar a Bíblia inteira, em nome de Jesus. Nós queremos juntos, como igreja, não é que talvez você sozinho vá copiar a Bíblia inteira. Se você quiser aceitar esse desafio, pastor Edgar Barreto Antunes fez isso, lembrei o nome dele, irmã Marília. Pastor Edgar fez isso sozinho, com muito apego, e ele copiou a Bíblia toda. Mas nós queremos, como igreja, dividir entre nós, multiplicar entre nós os escribas, assim como a lei era copiada. Nós queremos copiar a lei de Deus hoje novamente, não só copiá-la no papel, mas nessa experiência ela vai sendo copiada no nosso coração. Desafio dessa semana. O desafio dessa semana, irmã Benildes, não está em copiar. O desafio dessa semana não está em ouvir e não está em ler. O desafio dessa semana é decorar. Olha aí. E aí nós vamos juntos decorar o texto de Efésios, capítulo 4, versículos de 11 a 14. 3 versículos bíblicos, tarefa de embaixador do rei. Uma vez embaixador, sempre embaixador do rei. Então, nós vamos decorar Efésios capítulo 4, versículos de 11 a 13, que é o texto que nós vamos ler hoje. Vamos meditar na palavra de Deus, nesta nossa, mais uma mensagem, onde nós crescemos em maturidade. Diz assim Efésios capítulo 4, versículos de 11 a 14. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejais mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas e pela astúcia com que induzem ao erro. Qual é o seu objetivo de vida? Mais especificamente, qual é o seu objetivo de vida com Deus? Se você pudesse responder em uma frase, Léo, que frase você responderia, Evert? Dalmo, qual é o seu objetivo, a sua meta? Se a gente pode assim dizer, irmão Ana, qual seria, irmão Alexandre, a sua meta da sua jornada com Deus? Se nós pudéssemos parar, Gabriela, e ter um objetivo, que objetivo seria esse na nossa vida cristã? Porque, Raquel, de alguma forma, todos nós temos algumas metas de vida. Metas para a nossa família, metas para a nossa vida educacional, metas, por exemplo, para a nossa saúde, como o nosso peso, metas de atividades físicas. Muitas coisas na nossa vida giram em torno de alguns objetivos, de algumas metas, metas financeiras, por exemplo. Mas, Rafael, qual é a sua meta para a sua vida cristã? Às vezes nós temos metas para todas as coisas, mas a pergunta é: qual a minha meta como alguém que deseja servir a Deus, seguir a Jesus? Aonde eu quero chegar, Marco Aurélio? Qual o caminho que eu quero estar? Quando eu penso daqui a alguns meses, aonde eu quero estar? Queria que você continuasse com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos voltar aqui no capítulo 4.
O capítulo 4, a partir do verso 1, é a continuidade daquilo que Paulo fez. Estou voltando lá na última mensagem sobre raízes, porque Paulo, irmã Samara, ele termina o capítulo 3 orando. E ele termina fazendo uma petição. Qual é a petição? Que a igreja em Éfeso esteja enraizada em Cristo. Ou seja, que a igreja de Éfeso pudesse ter um relacionamento com profundidade com o Senhor. E ele vai dizer que essa profundidade tem relação com conhecer o amor de Cristo, verso 19, que excede todo o entendimento. E quando nós estamos enraizados em Cristo, nós aprendemos que nós vamos compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade de Deus, do relacionamento com o Senhor. E aí nós vamos nos tornando mais parecidos com Ele. É o que Paulo chama de plenitude. Quanto mais pleno um cristão se torna, mais ele se torna parecido com Jesus, mais ele se torna próximo de Jesus nas suas atitudes, na sua forma de ser. E Paulo, então, à luz desse texto, ele segue falando com a igreja. E aí a gente entra no capítulo 4, e Paulo começa o capítulo 4 falando de um novo estágio nessa caminhada da igreja e na caminhada dos irmãos. E Paulo vai falar agora da vocação dessa igreja, e a vocação da igreja de Jesus está relacionada com a unidade. Ser um só povo. Paulo começa o capítulo 4, irmão Josimar, dizendo assim: por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna a vocação em que foram chamados. Paulo está aqui mais uma vez, repetindo o clamor que foi da própria oração de Jesus em João 17, quando Jesus ora e ele diz: Pai, que eles sejam um. Um dos maiores desafios de uma comunidade de fé, um dos maiores desafios de uma família, um dos maiores desafios de uma relação de amizade, uma relação pessoal e interpessoal se chama comunidade, unidade, vida comum. É por isso que Paulo vai começar o capítulo 4 mostrando que a igreja tem uma vocação para andar unida, e quando não há unidade não há crescimento. É por isso que Satanás trabalha tanto para que seja quebrada a unidade na nossa casa, seja quebrada a unidade na igreja, seja quebrada a unidade aonde quer que seja. Um povo dividido não conquista nada. Uma família dividida não conquista nada. Um casal dividido não chega a lugar nenhum. Paulo começa dizendo que esta igreja foi chamada para ser uma igreja unida. Deus nos escolheu para sermos os seus embaixadores, ser os seus representantes. E olha que diante de todas essas circunstâncias, e no final nós vamos levantar um clamor aqui por esse tempo de guerra. Deixamos para o final que nós vamos ter um tempo específico, vamos orar pelo Lyubomir, vamos orar pelos nossos missionários que estão lá na Ucrânia, mas a expressão representante, embaixador, durante os últimos dias é uma expressão que nós estamos ouvindo toda hora. Eu e você somos embaixadores de Cristo nessa terra, e como embaixador, irmã Lúcia, Paulo está dizendo que nós precisamos viver em unidade, uma vocação, uma vida digna, de acordo com esse chamado. E essa igreja, a igreja de Jesus, tem a alegria de ser chamada família de Deus, e isso inclui sermos cheios do Espírito Santo, e na caminhada com Jesus, a vocação em que nós fomos chamados, nós precisamos demonstrar o fruto do Espírito. Por quê? Porque se as pessoas enxergam em nós o fruto do Espírito, facilmente elas vão enxergar em nós os embaixadores de Cristo, os embaixadores do reino de Deus. E aí Paulo vai dizer: vocês foram chamados, vivam de acordo com esta vocação, e vivam como? Humildes, mansos, longânimos, suportando uns aos outros. Paulo, ele encaminha agora a conversa, mostrando que nós devemos viver a vida de tal maneira que as pessoas que estão ao nosso redor enxerguem Cristo em nós.
Enxergue Cristo nas nossas vidas. Será que as pessoas conseguem ver Cristo em nós? Será que as pessoas que estão ao nosso redor conseguem enxergar a pessoa de Jesus na nossa vida? Paulo usa uma expressão dizendo que nós somos o bom perfume de Cristo. Que perfume nós exalamos por onde nós passamos? Qual o perfume que se exala da nossa vida, das nossas atitudes? Paulo está chamando esta igreja, por isso que eu disse, nós precisamos ficar algumas semanas em Éfeso, porque Éfeso é um chamado à maturidade. Paulo está chamando esses irmãos por uma reflexão profunda, e a nós. E ele vai caminhar nessa direção, e ele vai mostrar que ele estava preso. E ele diz: eu, prisioneiro no Senhor, preso por quê? Preso por causa do Evangelho. Porque Paulo viveu isso de maneira tão intensa, que o seu testemunho, a sua vida, Carol, começou a incomodar as pessoas que estavam ao seu redor. E ele diz: vivam com mansidão, vivam com longanimidade, suportem uns aos outros. Sabe por quê? Porque esta é a vocação que vocês têm. Mas ele termina dizendo: façam tudo isso, essa etapa do texto, preservando a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz. Estudando esse texto essa semana, eu aprendi uma coisa que eu nunca tinha visto. Por isso que é bom estudar a palavra de Deus, ela se renova. Paulo não diz, irmão Cardoso, que eles deveriam gerar unidade. Interessante isso. Paulo não diz assim, que vocês gerem unidade entre vocês. Sabe por que Paulo disse isso? Porque de nós mesmos é impossível gerar a unidade. A unidade é gerada pelo próprio Deus. Mas Paulo está dizendo o seguinte: preservem a unidade que já foi gerada pelo próprio Deus. A nossa missão é preservar essa vida comum, é preservar a vida de amor um ao outro. A nossa missão como igreja está em preservar a unidade, porque Jesus já criou a unidade. A igreja é incapaz de criar a unidade, mas a igreja é capaz, pelo poder do Espírito Santo, preservar a unidade que há no corpo de Cristo. E nessa preservação, irmã Benildes, Paulo está dizendo, ele apresenta algumas formas: há um só corpo, um só Espírito, uma só fé, uma só esperança, um só Senhor, um só batismo. E aí Paulo vai dizer que um só Deus age por meio de todos, e por meio de todos nós, Ele está em nós. Agora é interessante que Paulo vai deixar claro que quando nós não andamos em Espírito, nós deixamos de preservar a unidade e nós colocamos em risco o corpo de Cristo. Paulo segue no texto, e eu quero que você continue acompanhando. A partir do versículo 7, Paulo vai falar que a graça foi concedida a nós. Paulo agora vai relacionar o serviço. Paulo fala da igreja que vive unida, mas agora da igreja que serve. E Paulo, falando sobre serviço, ele vai continuar ministrando sobre isso aos irmãos, e ele vai começar a mostrar que a unidade mais o serviço, ela vai gerar algo extraordinário. A partir do versículo de número 7, ele começa a abordar o santo ministério da palavra, o santo ministério do cristão, os dons, aquilo que o próprio Deus faz em nós. A partir do verso, por exemplo, de número 7, ele vai dizer que a graça foi concedida, e ele vai falar sobre dons. E aqui tem um versículo muito interessante, que tem várias interpretações sobre ele, que diz que quando ele subiu às alturas, levou o cativo ao cativeiro e concedeu os dons aos homens. Ora, aquele que subiu, senão também aquele que desceu às regiões inferiores da terra, aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Tem muita discussão teológica nesses versículos aqui. Aonde Cristo desceu? Há muitas interpretações, dentre elas se fala sobre a questão do sepulcro. Tem interpretações que vão dizer que ele foi e pregou os espíritos em prisão. Tem muitas interpretações e nós não vamos entrar nelas. Mas o que esse texto vai dizer? Que ele é soberano, que ele é Senhor em todos os lugares, acima dos céus, embaixo da terra. Não há nenhum lugar aonde Cristo não seja soberano.
E isso é maravilhoso, porque nós temos a compreensão, principalmente num momento como esse, abro aqui um parêntese, que a gente vive uma confusão gigante, está mal saindo uma pandemia, e você diz assim, agora que as coisas pareciam que ia melhorar, vem aí essa guerra, e é tanta coisa acontecendo, e aí tem hora que você olha para um lado, olha para o outro e fala assim, meu Deus! O texto bíblico está nos dizendo que o seu Deus e o meu Deus não perdeu o controle de nenhuma das situações. Ele é Senhor, tanto no céu, quanto na terra, embaixo da terra, aonde quer que esteja, indiferente do problema que você enfrente, indiferente do que a gente enfrenta, Elielson, Deus é soberano, Deus é Senhor. E aí o texto vai dizer que ele então concedeu uns ao apostolado, outros profetas, outros evangelistas e outros pastores e mestres. São 5 ministérios. Aqui Paulo não estava falando de hierarquia, Paulo não está falando de cargos, Paulo está falando de serviço. É diferente. Paulo não está dizendo aqui que o apóstolo manda no bispo, o bispo manda no pastor, essa hierarquia tão infantil que às vezes nós temos na nossa geração. Mas aqui Paulo está dizendo que Deus chamou uns para o apostolado. O que é o apostolado? É a obra missionária, é aqueles que vão a lugares distantes proclamar o evangelho. Apóstolo aqui não é o sentido, apóstolo aqui é enviado, não é hierarquia. Profeta é a proclamação pública das escrituras. Evangelista é aquele usado pelo Senhor para levar outros a evangelizarem. Pastores e mestres, pastoreio, o cuidado, o mestre, o ensino. Agora isso foi dado para quê? O Senhor concedeu a cada um dons e talentos para que sejamos instrumentos nas mãos do Senhor. E o próprio texto vai dizer, versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo. Os dons são dados à igreja para a edificação da igreja. Em outras palavras, Paulo está dizendo, esta igreja vai ser edificada, ela precisa se desenvolver. Igreja em Éfeso, vocês precisam se desenvolver, porque o Senhor já deu a vocês dons, o Senhor já deu talentos, e esse crescimento tem relação com maturidade. Éfeso, Comunidade Batista Hope, Deus está nos dizendo, vocês precisam amadurecer. Igreja de Jesus, você precisa amadurecer. E a maturidade, ela é fruto de quê? Do Senhor usando dons e talentos no meio da igreja. E esses dons são usados, são expressos, e o corpo é o quê? Edificado. É por isso que nós temos tantos irmãos que atuam, que servem com amor, e quando servem nós somos o quê? Edificados. Versículo 13 vai dizer qual é a motivação disso. Aí eu queria que você prestasse bastante atenção, que é onde a gente quer chegar. E todos cheguem, ou até que todos cheguemos ao quê? A unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa o quê? Você está acompanhando aí? Eu queria que você pudesse ter insistindo com os irmãos. Pessoa o quê? Imatura, não é isso que diz aí, Rafa? Madura. Pessoa, tem uma versão que diz assim, pessoa perfeita. Quem aqui tem essa versão? Pessoa perfeita. Não sei se está aí na sua versão desse modo. Perfeita para quê, irmã Benildes? Olha, Paulo estava dizendo, a igreja precisa amadurecer para que ela chegue à unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Paulo fala de unidade, Paulo fala de maturidade, Paulo fala de plenitude. Sabe por quê? Porque, irmã Silvia, quando nós vivenciamos a unidade,
E aí, para viver a unidade, a gente tem que abrir mão de si mesmo, a gente tem que abrir a mão da nossa vontade, a gente tem que abrir a mão do nosso querer, senão a gente não vive em unidade. Quando a gente abre mão de nós mesmos, a gente passa a viver a unidade na fé, e aí a gente está conhecendo o Filho de Deus, e aí nós passamos a maturidade, e aí a maturidade nos leva à plenitude. O que é a plenitude? Ser parecido com Cristo. Agora, quando isso não acontece, olha o que diz o versículo 14: para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia dos que induzem ao erro. Paulo está dizendo que a vida cristã, se nós não amadurecermos, se nós não conhecermos a Cristo na sua plenitude, se nós não mergulharmos diante do Senhor, para conhecê-lo em profundidade, irmão Wilson, nós seremos sim salvos em Cristo Jesus, nós teremos a certeza da salvação, nós teremos o nosso nome escrito no livro da vida. No entanto, nós iremos ter uma vida de oscilação, nós vamos ter uma vida como uma criança. Paulo está dizendo que nós vamos ser inconstantes, e aí a gente lembra quantas pessoas que chegam na igreja, conhecem a Cristo, têm uma experiência pessoal com Jesus, começa muito bem, mas quando precisa avançar, conhecer a Cristo, deixar que o Espírito Santo comece a moldar a sua vida, quando vem o confronto, quando vem a dor, quando vem a hora de mudar o estágio, quando vem a hora de amadurecer, não está disposta a abrir mão. E quando a gente não está disposto a abrir mão, nós não entramos nesse modelo que Paulo está dizendo, a estatura de plenitude. Nós não entramos nesse modelo em ser parecido com Cristo, e aí nós não entramos na maturidade. E quando nós não entramos na maturidade, nós passamos a viver como uma criança, e criança é inconstante. Cristãos constantes são cristãos maduros. Cristãos inconstantes têm relação com a ausência de maturidade. Menino que é assim, começa uma coisa aqui, meia hora depois ele já está fazendo outra, uma hora depois ele já está em outra atividade, porque criança é assim. A inconstância é uma das características de uma criança. É por isso que Paulo, quando escreve à igreja em Corinto, ele diz assim: eu não vos pude tratar como espirituais, mas eu vos trato como carnais, crianças. Vocês ainda estão tomando leite. Por quê? Porque vocês não entraram num processo de maturidade. E maturidade não tem relação com o ano de igreja. Às vezes tem 20, 30, 40, 50 anos na igreja e continua do mesmo jeito, continua com as mesmas atitudes, continua com as mesmas práticas. Por quê? Porque é inconstante. E a inconstância, ela é fruto de quê? Da imaturidade. Qual é o convite de Paulo então para nós hoje? Qual é o convite de Paulo para a nossa vida neste encontro? Paulo está dizendo: eu quero ver vocês crescendo na unidade da fé, no conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Paulo está dizendo: Dalmo, o seu maior objetivo na sua vida espiritual é maturidade, Dalmo. O maior objetivo da nossa jornada com Cristo é buscarmos a plenitude, é buscarmos sermos mais parecidos com o Senhor. É aquela música que a gente sempre canta, que é lindíssima: mais de ti e menos de mim, mais do Senhor e menos de mim, mais de ti, mais de ti, mais de ti. Paulo estava dizendo àqueles irmãos: tenham por objetivo amadurecer, para abandonar a inconstância. O que é que Paulo está nos ensinando hoje para a gente caminhar para o fim? Paulo está nos ensinando que nós precisamos preservar a unidade.
Nós precisamos ser homens e mulheres que preservem a unidade. Nós não temos condições de criar unidade, mas nós somos chamados a preservar a unidade. O que é preservar a unidade? Atitude simples. Se alguém vem fazer aquele pedido de oração para você, que você sabe que não é pedido de oração, é fofoca, corta ele na hora. É preservar a unidade quando alguém quer briga. Quando não quer, dois não brigam. Só existe confusão se dois quiserem brigar. Aí a gente aplica isso na nossa casa, isso aplica na nossa família. Nós precisamos ser preservadores da unidade. Passa pela decisão em preservar a unidade na igreja, na família, no seu dia a dia. Eu quero ser um agente de paz e não um agente de guerra. Irmãos, tem me preocupado a postura de muitos crentes ultimamente, aí até mesmo nas redes sociais. Tem crente em guerra, literalmente. Tem gente que esqueceu que teve um encontro com Cristo. Tem gente que esqueceu que Ele é um mensageiro da paz. Tem gente torcendo por coisas que Jesus jamais torceria. Olha a que ponto nós chegamos. Isso é o que? Imaturidade. Quando Paulo está dizendo: sejam vocês, lutem vocês pela preservação da unidade. A unidade na igreja, a unidade na família, aonde quer que seja, lá no seu trabalho. Alguém chegou para te trazer uma contenda, diz assim: cara, eu não quero briga. Todo dia você vai ter chance de brigar. Todo dia você vai ter chance de criar uma quizumba, como diz o outro. Todo dia você vai ter chance de arrumar um problema. Mas, irmã Fátima, nós precisamos tomar uma decisão. Eu irei preservar a paz. E esse ano é um desafio para a gente, hein? Principalmente daqui a pouco, que as eleições deram aquecida aí. Vai começar uma guerra ideológica. E aí, se você não tomar cuidado, você não vai ser alguém que vai preservar a paz. Você vai ser alguém que, quando a eleição passar, você vai ter vergonha de falar com algumas pessoas. Sabe por quê? Porque seu nível baixou tanto. Não estou dizendo aqui que nós não devemos defender princípios. Meio do ano em diante eu vou começar uma série grande aqui. Deixa eu estar mais perto da campanha. Como batistas, nós não temos candidatos, os irmãos são livres. A plena consciência é um princípio nosso. Dia que você ouvir falar assim: esse candidato é da igreja batista, estão mentindo. Um dos nossos princípios é a livre consciência. Você vai orar e Deus vai te mostrar a quem você deve exercer a sua cidadania. Mas como pastor, eu preciso te dizer uma coisa: nós precisamos literalmente exercer a nossa cidadania, investindo e votando em gente de princípio. Aí eu vou falar sobre princípios, não sobre pessoas. Se seu candidato, por exemplo, defende o aborto, ele não é um bom candidato para você. Sabe por quê? Porque ele vai contra a palavra de Deus. Ele vai contra um princípio maior do que a vida. Se seu candidato defende algumas dessas políticas nessa linha que vai contra as escrituras, você precisa de fato avaliar se é ele mesmo. Não estou dizendo o nome de A ou de B, eu estou dizendo que são princípios. Mas o que vai acontecer conosco esse ano? Se a gente não tomar cuidado, a gente vai arrumar uma guerra. Uma guerra. E uma guerra na igreja. Então eu vou te pedir assim, em nome de Jesus, nos grupos da igreja, e vou te abençoar. No grupo da sua família, não posta nada de política não. Se você quiser conversar com alguém, chama assim, conversa no particular, conversa mais individual. Sabe por quê? Porque isso vai trazer uma guerra. Uma guerra. E nós precisamos ter sabedoria. Nós somos agentes de paz. Nós somos o povo chamado para trazer paz. Nós precisamos preservar a unidade. E aí Paulo vai dizer: busque a maturidade. Paulo está dizendo: preserve a unidade. Segunda coisa, busque a maturidade. Irmãos, hoje na EBD a gente começou um curso aqui extraordinário. Estou crucificado com Cristo. A maturidade cristã, ela só virá através da busca. Se você não estiver disposto a buscar, você vai viver uma vida cristã medíocre. Eu irei viver uma vida cristã medíocre. Vai passar anos e anos e nós vamos estar o quê? Medíocre é mediano.
Por isso Paulo está dizendo, busque a maturidade. E aí ele vai dizer, fruto disso, vocês vão viver a plenitude. O estágio da plenitude é possível. Qual é o estágio da plenitude? Ser parecido com Cristo. Tem gente que só da gente olhar, a gente diz assim, essa pessoa é de Deus. Tem gente que não precisa nem abrir a boca. Tem gente que não precisa nem falar. Não estou dizendo que a gente não deva pregar, devemos sim, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas eu estou dizendo que são pessoas tão amáveis, gente que tem tanta relação com Deus, gente que tem tanta intimidade com Deus, que você olha para ela e diz assim, eis um homem de Deus, eis uma mulher de Deus. Não precisa dizer nada, não precisa dar crachá, não precisa dar carteirada, não precisa falar alto, não precisa rodar nem sapatear. É só a doce presença do Espírito Santo. Paulo está dizendo que isso é possível a nós. Paulo está dizendo que isso é possível a mim, isso é possível a você. Só que a gente precisa ter como objetivo o quê? A maturidade espiritual. Por isso eu comecei te perguntando, qual é o seu objetivo de vida cristã? Aonde você quer chegar? Aí agora eu te pergunto, você está satisfeito com a sua vida com Deus? Se você pudesse dar uma nota para a sua vida com Deus, de 0 a 10, que nota você daria? Se você pudesse assim, dizer assim, olha, eu vou dar uma nota agora no meu relacionamento com o Senhor, que nota você daria? Paulo termina esse capítulo e eu fecho aqui. Ele termina falando que quando nós alcançamos essa estatura, nós não vamos viver mais como os gentios, as pessoas que não conhecem a Deus. Paulo está dizendo que quando a gente conhece a Cristo em tal maneira, em tal profundidade, ele vai dizer que nós não vamos viver mais como os gentios, viver na vaidade dos próprios pensamentos, com o entendimento obscurecido, separado da vida de Deus, na ignorância, pela dureza do nosso coração. E aí Paulo vai dizer, tornando-se insensível. O homem, quando ele não conhece a Deus com profundidade, ele se torna insensível. E de forma desenfreada, diz o versículo 19, ele comete todo tipo de impureza. Mas ele traz um mas, porém, todavia, gigante aí no versículo 20. Mas, Ana Vitória, na língua portuguesa é o quê? Mas, porém, todavia, qual a classificação dela? Quem é? É o que, Delei? Uma conjunção? Adversativa. Mas, porém, todavia. Isso significa na língua portuguesa que todas as vezes que eu tenho esta expressão, vai vir algo que é diferente daquilo que foi proposto anteriormente. Aí Paulo diz assim, vocês estavam vivendo como gentios, mas, porém, todavia, no momento em que vocês conheceram a Cristo, vocês aprenderam de Cristo, ouviram falar dele, foram nele instruídos, agora vocês não andam mais na maneira antiga de viver. Isso aqui, irmãos, é o que nós devemos fazer amanhã, segunda-feira. Deixar de lado a velha natureza, que corrompe segundo o desejo enganoso, e deixar ser renovado pelo Espírito Santo de Deus, ser revestido da nova natureza, criada segundo Deus, a sua justiça e a retidão. Aí Paulo, a partir do versículo 25, dá uma lista. O que eu não devo fazer ao sair daqui? A gente gosta de muita coisa prática, né? Dalmo, o que eu preciso fazer então rumo à maturidade? Verso 25, deixe a mentira, fale a verdade com o seu próximo. Nós somos membros do mesmo corpo. Fique irado, mas não peque. Olha aí, ficar irado e não pecar. E ele vai dizer, não deixa se pôr o sol sobre a vossa ira. Sabe por quê? Isso você vai dar lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe. Tenha como repartir com o necessitado. E não saia da vossa boca nenhum palavrão. Não combina com um discípulo de Jesus xingar um palavrão. Quando eu vejo um crente xingando palavrão, eu tenho dúvidas do seu relacionamento com Deus. Não saia da vossa boca nenhuma palavra
torpe, nenhum linguajar obsceno, mas saia da vossa boca palavras de edificação, conforme esse Paulo dá umas dicas. Ele diz assim: conforme o quê? A necessidade. Não fala demais não, só fala o que precisa. A gente só aconselha quem quer conselho, a gente só ajuda quem quer ajuda. A pior coisa do mundo é você querer ajudar alguém que não quer. Aí Paulo está dizendo assim: ajude, aconselhe, mas na medida, porque tem gente que você vai falar e ele não quer. Conselho para segunda-feira. E ele termina: e não entristeça o Espírito Santo, o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não haja no meio de vocês amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Como anda a sua vida cristã? Como anda seu relacionamento com o Senhor? Termino te perguntando: qual é o seu objetivo de vida? Você tem andado na inconstância? Sua vida cristã parece um eletrocardiograma? Assim, ó, lá em cima, aqui embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo. Ou a sua vida cristã está assim, ó, de vez em quando, claro, não há perfeição, mas você nota. Você pode dizer que você cresceu nesse tempo de pandemia? Você é um discípulo melhor? Você é um pai melhor? Você é uma mãe melhor? Eu sou um pai melhor. Eu sou um irmão melhor. Eu sou um filho melhor. Que nota você se dá? Qual é o seu objetivo de vida? Quero te convidar a ficar de pé. Onde você deseja chegar este ano? Aonde você deseja alcançar? Nós vamos repetir aquela canção, Santo Espírito. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E eu queria te convidar hoje, nessa reflexão, que a gente tem pensado sobre o Espírito Santo, que a gente tem pensado sobre maturidade, a você fazer uma oração ao Senhor e dizer ao Senhor: Pai, eu quero mudar de nível. A nota da minha vida cristã está vermelha. Talvez você não sabe nem o que é isso, né, Gabriela? Talvez seu boletim não tenha essa conotação. Isso é só de quem já entrou no ENTA, né? A turma lá do ENTA, igual o pastor, sabe o que é uma caneta vermelha, né? Meu querido professor Ben-Hur, quantas vezes eu imagino que o senhor, na sua labuta diária, 2 canetas, uma azul e uma vermelha. Quando a nota era baixa, e tinha uma época, não sei se continua assim ainda, mas era 4,75. Aí de 4,75 para baixo, porque a turma ficava no 4,70, para arredondar para 5, 5 era azul, mas 4,75 era o quê? Vermelho. Pelo menos era assim o critério da Fundação Educacional há muitos anos, né? Talvez na sua escola o critério é maior. 6,9 vermelho, 7 azul. Mas agora eu pergunto a você, indiferente do critério, que nota está no seu boletim espiritual? Que nota está lá? Vermelho? Azul? Azul assim, passando, a gente usava a expressão, Alexandre, raspando. A irmã Ed sorriu, ó. Raspando, Dalmo. Será que a gente está ali no 5 raspando? Nós não podemos sair daqui sem nos dar essa resposta. E amanhã, o que você vai fazer para sair do vermelho e ir para o azul? Hoje ainda.
Vamos adorar ao Senhor. E enquanto nós adoramos, eu queria te convidar a falar com o Senhor. Diga para Ele: Senhor, eu quero mudar a cor da nota do meu boletim. Eu quero sair do vermelho, eu quero entrar no azul. Senhor, eu quero sair do raspando. Eu quero melhorar. Eu quero, como ter objetivo, ser alguém maduro espiritual. Eu quero deixar a inconstância. Sabe essa inconstância na sua vida? Não é inconstância só com Deus, não. Quando a gente é inconstante com Deus, a gente é inconstante em tudo. A gente é inconstante em tudo. A gente é inconstante na família, a gente é inconstante no trabalho, a gente é inconstante em diversas áreas da nossa vida. Por quê? Porque o principal está inconstante, que é a nossa relação com Deus. Fala para o Senhor assim: Senhor, eu quero deixar a inconstância, eu quero ser constante em Cristo. Adore ao Senhor, vamos falar com o Senhor em adoração. Clame ao Senhor. Diga a Ele que Ele é bem-vindo. Santo Espírito, és bem-vindo. Diga para o Espírito Santo agora: vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados com tua glória, Senhor. É
quero convidar você agora a orar e a dizer: Senhor, inunda a minha vida. Eu quero ser tão cheio que não haja espaço para mais nada, que não haja espaço para o pecado, que não haja espaço para a carnalidade, que não haja espaço, Senhor, na minha vida, a não ser para a Tua presença. Transborda, Espírito Santo, na minha vida. Transborda, Espírito Santo, no meu dia a dia. Transborda, Espírito Santo, em mim. Eu quero ser um cristão maduro. Eu não quero ser inconstante. Eu quero ter constância na Tua presença. Pai, nesta noite nós Te louvamos. Nós Te agradecemos pela Tua palavra que é viva e eficaz. Ó Deus, tão simples, mas que nos leva, ó Deus, uma profundidade tão grande, a navegar em águas profundas. Senhor, nós não queremos sair daqui sendo as mesmas pessoas. Nós não queremos sair daqui do jeito que nós entramos. Nós estamos saindo daqui com uma proposta de mudança. Nós estamos saindo daqui com um objetivo esta semana, de caminharmos em direção à maturidade espiritual. Perdoa, Senhor, a nossa inconstância. Perdoa, Senhor, quantas vezes nós agimos como crianças. Perdoa, Senhor, que muitas vezes nós desonramos ao Senhor. Mas, Pai, nessa noite nós entregamos ao Senhor as nossas vidas, renovamos a nossa aliança com o Senhor e Te suplicamos. Nós queremos a maturidade. Nós não queremos ser mais os mesmos. Nós queremos sermos melhores e que as pessoas possam ver o Senhor na nossa vida. É a nossa oração, em nome de Jesus. Pai, nós lembramos agora da Ucrânia, nós lembramos agora da Rússia, nós lembramos dos nossos missionários ali, Senhor. Nós lembramos do Libomir, nós lembramos, Senhor, de todos eles. Guarda, Senhor, eles agora. Toma eles, Pai, nossos 18 missionários que estão trabalhando naquele país. Abençoa o pastor Marcos, que está naquela caravana levando comida para a Polônia, para receber os refugiados. Abençoa a nossa junta, Senhor, em todas as suas ações. Que possamos, ó Deus, fazer uma campanha extraordinária a partir do 3º domingo deste mês, para levantarmos recursos para enviar aqueles refugiados. Tem misericórdia de nós, Pai. Pai, tem misericórdia deles nesse tempo. E que a paz do Senhor venha sobre aqueles países. E em especial, guarda o povo ucraniano neste momento. Consola aquelas famílias enlutadas, Deus. E nós pedimos a Tua visitação, porque Tu és um Deus de paz. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor.